Bom dia a todos, começando aqui mais uma live. Bom, Gustavo já foi o primeiro a entrar, já te chamo aí, Gustavo. E já inicia nossa live aqui. Vamos lá, vou adicionar o Gustavo aqui já vai começando a conversa de hoje. Gustavo, já te mandei o convite, você deve receber aí já o convite para participar aqui da live. E aí, Gustavo, tranquilo? Tranquilo, como é que você tá, Caio? Tranquilo? Tudo Tudo ótimo, certo. ótimo. Primeira live ou não? Primeira, bom, primeira que eu vou trazer o conteúdo, né? Receber pessoas da envergadura de Caio Castro, já rotineiramente eu faço a abertura, faço a mediação. Legal. Mas aqui na plataforma do Instagram não fez ainda pela. Não, primeira oportunidade. Legal. A gente estava até falando com a nossa agência aí, até tive uma live faz um tempo atrás. É algo que a gente já começava a fazer, mas ainda tinha uma certa resistência e depois começa a ver, você vê que é bem legal, você abre bastante o público e assim fica bem fácil. Então, te deixo bem à vontade para a gente bater esse bate-papo hoje. Primeiramente, obrigado aí pelo convite. Aos poucos que sabem, conheço o Gustavo já há um bom tempo, trabalhamos juntos aí, né, Gustavo? Uma missão nossa aí da vida em Porto Alegre, trabalhamos juntos por algum tempo, cada um depois seguiu o seu caminho e que bom que a gente tá próximo aí, de certa maneira, agora você pela Irã, eu pelo iCities, e a gente continua. Encontramos. Nos encontramos novamente, né? É um projeto que a gente desbravou, não só trabalhamos em Curitiba, mas desbravamos aí novos territórios e como você disse, né? Você pelo Smart Cities e eu pela Anshan, muito bom a gente se reencontrar e impactar aí de uma forma diferente. Acho que muito do que a gente viveu lá atrás também nos trouxe até aqui, é muito gostoso tudo isso. Com certeza foi uma grande experiência. E, Gustavo, então, acho que só dando um olá aí para quem entrou agora. Florença aí que também sempre nos acompanhou, tem nos acompanhado, já fiz outra live com ela aí, também dando um olá. Esperar mais uns minutinhos aí o pessoal entrar. Mas se quiser ir se apresentando, Gustavo, não sei quanto tempo que você já está na Enxerga, já faz um tempinho, né? Olha, é até divertido, então vou até contar uma história aqui, já que é para esperar todo mundo entrar. Na verdade, a Anshan foi meu primeiro emprego, né? Ah, É o primeiro emprego, digamos assim, formal, né? Eu já tinha com 10 anos vendido picolé na praia. Depois eu fui fazer um trabalho de manobrista e caixa de supermercado nos Estados Unidos. Mas aí com os meus 18 anos, quando eu voltei para o Brasil, eu trabalhei na Anshan por um ano e um mês. Então, eu sempre brinco que tudo que eu sou hoje devo à Anshan. Apesar de 9 anos, né, ter passado aí na área de construção civil, momento que eu tive a oportunidade para conhecer aí o CAI. E desde 2016, a Anshan Curitiba tinha, né, a gente tinha vivido ali uma crise, né, uma das várias crises que o nosso país vive. Então, a crise ali dos anos 2010, 2012, impactou muito forte a Anshan aqui em Curitiba. Em 2016, eles buscaram alguém que já tinha um DNA de Anshan, então tinha um berço Anshan, isso eu tinha, e uma experiência de gestão em outra empresa para estar à frente dessa reconstrução e dessa retomada. A Anshan Curitiba até 2012 era a maior regional das 15 que a Anshan tem pelo país e era sempre muito respeitado aqui na nossa região, algo que a notoriedade, digamos, tinha se perdido. E desde 2016 aí eu estou à frente desse time, que eu acho que a gente já pode celebrar aí algumas conquistas. A gente já voltou a auxiliar e contribuir aí com a nossa região, principalmente de Curitiba. Lembrando que a Anshan é em Curitiba, mas a responsabilidade é do Paraná inteiro. Então a gente tá bem feliz aí com a atuação e estar próximo do Smart Cities também é algo que é muito rico para nós, né? Vocês
são associados, já participaram N vezes com a gente, trazendo conteúdo, trazendo as contribuições, e é isso que a gente acredita, não só ser uma associação para a gente gerar valor para a nossa base, mas também o que, que a base gera de valor, o que, que o associado gera de valor para a nossa base, para que a gente tenha um melhor ambiente de negócio. Então, permeei aí um pouco da filosofia e um pouco da minha história, mas eu já conheço um pouco de Anshan há um tempo e estou aqui para contribuir. Que bom. E até para explicar um pouco mais, aí o Anshan tem, obviamente, né, trabalho com o Brasil todo, né? Você falou até que a Curitiba corresponde aí ao Brasil, né? Representa, desculpe, corresponde aí ao Paraná. Como que ela é dividida, Anshan? Quais são? Vocês têm esse mapa geral, né, em todo o território nacional e como que ela é dividida essa regionalização, digamos assim? Hoje a gente está espalhado em 15 escritórios regionais. Ele não tem uma lógica de abertura. Normalmente, esses escritórios foram abertos por interesse de associados daquela cidade que já eram associados em outras regiões. Mas eu costumo dizer que praticamente todas as cidades com mais de 500 mil habitantes, a Anshan faz parte, né, tem um escritório ou tem uma atuação. Então, por exemplo, Caxias do Sul, perto de Porto Alegre, a gente já tem uma atuação presente, mesmo não tendo um escritório fixo lá. Aqui, né, eu sou responsável por Curitiba e por Joinville, então por Paraná e por Santa Catarina. E basicamente todos os estados aqui do país estão representados, exceto os estados do norte, que a gente tem até uma proximidade com Manaus, mas a gente ainda não abriu nenhum escritório, porque realmente, no fim do dia, a Anshan é uma associação de empresas. Então, a gente não abre com uma estratégia de negócio, um novo escritório, uma nova sede. A gente abre realmente por um interesse daquelas empresas locais que conversa desde 1919 com o intuito e o objetivo que a Anshan nasceu lá há mais de 100 anos. Legal. Até ia entrar nessa questão, né? Você falou aí que a Anshan é uma associação de empresas, né? Eu acho que a Anshan não seria uma câmara de comércio, né? O que exatamente diferencia? Tem uma diferenciação grande aí do que é uma associação de empresas, o que é uma câmara de comércio, né? Às vezes acho que as pessoas têm um pouco de dificuldade em entender exatamente qual que é o objetivo, qual que é o papel principal dessas associações. Poderia passar aqui para a gente, Gustavo? Muito das câmaras de comércio, né, a gente vê uma força normalmente por uma empresa do país que essa câmara representa. Então, ele é o sponsor, digamos assim, da atuação dessa empresa naquela região. Então, é comum a gente ter, por exemplo, a Renault, por exemplo, ser um dos mantenedores da Câmara Francesa, que é a segunda maior câmara de comércio bilateral, né, que tem no país inteiro. Só que aí ela está muito ligada à identidade de uma empresa. A Anshan, ela é diferente de ter essa mantenedora. Lá em 1919, 5 empresas americanas e 4 brasileiras fundaram a Anshan, sim com o objetivo de representar e fortalecer essa ponte entre Brasil e Estados Unidos, mas principalmente potencializar a conexão local, né? Naquela época na cidade de São Paulo. Então, imagina numa época onde tinha carroça passando na rua, telefone com fio era item de luxo, você ser uma multinacional ou uma grande empresa familiar, tendo que buscar fornecedores, criar cadeia produtiva, buscar novos profissionais. Então, era um esforço árduo e individual de cada uma dessas empresas e elas resolveram se unir para fazer um esforço comum e, né, através desse esforço comum, potencializar o resultado delas como empresa e aí como entidade como Anshan. E aí, diferente das outras câmaras de comércio, que sempre tem talvez essa relação mantenedora, a Anshan lá em 1919 nasceu como uma entidade transversal. Então, a gente é a principal ponte de relação entre o Brasil e os Estados Unidos. A gente tem uma parceria já de longa data com a embaixada, com o consulado, então várias ações são feitas em conjunto. A gente é a maior câmara de comércio Brasil e Estados Unidos
fora dos Estados Unidos. Então, tem 117 Anshans no mundo, né? Elas são independentes uma das outras, mas a Anshan Brasil é a maior de todas elas. E nisso traz hoje na verdade, não o que nos diferencia de outras câmaras, mas o que nos traz além. Então, ela é um board hoje composto por 35 empresas que definem a atuação da Câmara, com a presidência honorária do embaixador do Brasil nos Estados Unidos e dos Estados Unidos do Brasil. Então, todo o protocolo para representar comercialmente o país a gente tem, mas a gente não se limita a só essa relação de comércio exterior. Diria até mais. A gente hoje, a nossa atuação é mais relevante no entorno das praças e dos estados que a gente tem uma atuação para conectar localmente do que pontualmente fazer essa relação Brasil-Estados Unidos. E como eu disse, né, são 117 Anshans no mundo, a gente já costuma dizer que a Anshan não fala mais de Brasil e Estados Unidos, a gente fala de inserção global. Então, recentemente, a gente teve uma iniciativa aqui do próprio Estado, que a gente auxiliou o governo do Estado do Paraná para ativar os países da União Europeia, e a gente fez isso pelas Anshans da União Europeia. Então, hoje, o mundo está cada vez mais conectado e globalizado. Legal. Não sabia desse número também, curioso. 117 é bastante significativo. E então vamos lá, assim, para definir exatamente assim, quais hoje, desde o tempo de carroça, né, que a gente falou ali agora, qual que realmente seria o papel principal? É realmente organizar, né, e poder estruturar para essas empresas opções de negócio, né? Esses negócios podem tanto acontecer aqui no Brasil como nos Estados Unidos, correto? Conectar. Eu diria, resumindo em uma palavra, é conectar. Eu brinco que o Câmara Americana, que tem o nosso nome, o americano hoje vem muito mais do modelo de networking que a gente tem no nosso DNA, que a gente internalizou. Que até antes da pandemia a gente falava que era você fazer negócios através do olho no olho, do aperto de mão, do troca de cartões. Que basicamente hoje, né, a gente sabe que isso é o maior desafio, mas você entendendo isso é imaginar que as empresas elas devem se relacionar e criar comunidades de conexão, não com interesses diretos de compra e venda, mas exatamente para que seja criada uma empatia, uma conexão, um relacionamento, porque isso pode ser aqui, pode ser na China, pode ser nos Estados Unidos, a gente sabe que indicação é o que faz a maior parte dos negócios. Então, a Anshan, desde 1919, cria um meio de campo, um campo fértil para que essas conexões aconteçam e aí o fomento, né, de negócios, que negócios sejam criados, é uma consequência de quão bem a gente aduba essas conexões e a gente articula para que essas empresas de diferentes setores, né? Eu acho que um outro diferencial da Anshan é que a gente não faz só uma relação de um segmento, de um pilar ou de um setor da economia. A gente tem desde um profissional autônomo, um consultor, um ex-executivo de uma multinacional que agora é consultor de sustentabilidade, até as maiores empresas do país fazem parte da nossa base. Então, não é só conectar para fazer negócios, mas é gerar um ambiente onde gestores, empreendedores e empresários com realidades diferentes, com desafios diferentes, encontram um ambiente comum para se conhecer e a gente sabe que as pessoas se relacionando, bons negócios saem daí. Esse é o grande case, o grande objetivo da Anshan. E aí, overseas, né? Brasil, Estados Unidos, Argentina, Bolívia, o que você quiser, ainda mais nesse momento de pandemia, a gente está conseguindo auxiliar a nossa base. Legal. E acho que a gente vai entrar um pouco mais a fundo, né, nisso, Gustavo, alguns pontos aí, né, que a Anshan já vem se atualizando, né, todo esse processo de digitalização. Você falou em conectar, né, antigamente não, há alguns meses atrás a gente buscava muito esse olho no olho. Nós que trabalhamos no mercado Smart Cities, a gente ainda tem mais esse conservadorismo, né? Trabalho muito no setor público, todo aquele protocolo para agendar reunião através do gabinete, senta, cafezinho e tudo mais. E eu acho que todo esse novo normal que a gente tem, né, realmente nos ajudou a acelerar o bom uso das tecnologias, né, como ferramental para a gente poder realizar essas ações, né, de uma maneira um pouco diferente, mas com o mesmo objetivo, né?
falou, conectar existem milhares de maneiras de conectar, né? A gente participou de diversas ações, diversas palestras, diversos grupos de trabalho aí da Anshan. Isso pode ser feito também de outras maneiras, né? Então, a gente vai poder entrar aqui um pouco mais a fundo também. Depois eu vou querer que você fale um pouco mais sobre esses novos projetos da Anshan, né? Que já vinham feito aí a ser, né? Que antes do Covid, e agora acho que está no DC depois do Covid. Mas antes da gente entrar nisso, até quero colocar um ponto aqui. Acho que também vocês ainda estão, não sei se sofrendo, mas acho que tem mais um ponto aí a pensar, né, com o novo normal, porque vocês tratam dois países, né? Então, às vezes, só está aqui, por exemplo, como que o Brasil vai sair dessa surto, né, de vírus, e vocês têm que tratar com dois países que, digamos assim, pelo menos estão um pouco mais parecidos com relação aos números. Acho que os números nos Estados Unidos já começaram a cair, mas bem que ainda não começaram tanto como outros lugares na Europa, né? Que houve uma queda mais agressiva. Como que vocês estão vendo isso com relação aos números dos Estados Unidos, com os números aqui do Brasil? A relação ainda tem realmente ficado em stand-by, ou como que o pessoal tem visto essa retomada desse cenário? Eu acho que você, sem querer, Caio, ou talvez por querer, usou o termo que eu acho que mais talvez nos diferencie e talvez seja o que a gente mais pode aproveitar da experiência dos Estados Unidos. E não só pelo Covid, mas até como talvez o que falte até para nosso dia a dia de empreendedor no nosso país. O americano, ele é aficionado por dados, né? Então, você não vê nenhum negócio nos Estados Unidos, nenhuma decisão ser feito pelo achismo, pelo jeitinho, né? Que às vezes é um diferencial do brasileiro, tem o seu valor, mas que o americano ele é muito aficionado. Então, você consegue ver uma operação muito mais baseada em dados nos Estados Unidos do que a gente às vezes acredita aqui no país. Aqui a gente tem, né, para o bem e para o mal, algumas informações que a gente recebe que ela já vem digerida, ou seja, um dado ele já é analisado e já é tirado a conclusão. Então já é te oferecida a conclusão e não necessariamente aquele dado diz aquilo, né? Tem graduações em estatística e científicas que são especializados nesse ponto. Então, eu acho que os Estados Unidos, né, você bem disse, é um país continental como o Brasil, então ele tem realidades distintas entre os estados, como a gente também tem aqui no Brasil. Falar de retomada, ele nunca vai ser um falar em unidade. Então, os Estados Unidos não retoma de uma vez só, o Brasil não vai. Ainda tem esse diferencial, né, nos Estados Unidos, né? O Brasil também não vai voltar de uma vez só. Então, quando você acompanha, né, a gente tem 15 escritórios pelo país, alguns escritórios hoje vivendo lockdown, outros como Curitiba, que a gente teoricamente vivia um bom momento até algumas semanas atrás, agora a gente está em bandeira laranja. Então, a gente identifica algumas cadeias que têm necessidade de já retomar a produção, porque mesmo que o consumo volte para o final do ano, não é algo imediato, então a gente precisa da sequência. Tem outras cadeias que não puderam parar, né? Seja do agro, seja da segurança, seja de tecnologia. E algumas cadeias que hoje precisam retomar pela essência vital do negócio dela. Então, um varejista, a gente tem casos de algumas pessoas que estão com algumas empresas, né, que estão com faturamento superior, mas outras que não conseguem mais ficar 90 dias voltando, retomando, né? Então, o que a gente precisa refletir e o que a gente tem trazido para os nossos associados? Não é talvez uma relação do como fazer a retomada, mas é o convívio com com essa nova situação, porque a gente vai viver isso por mais alguns meses, quiçá talvez até ter a vacina. Então, eu acho que a gente precisa agora aprender a conviver com essa situação.
e não necessariamente pensar na retomada como se fosse um interruptor de luz que a gente vai bater e amanhã, a partir do momento, volta para um, como você disse, um AC, né? Um antigo, ou um AN, um antigo normal. Esse normal não existe mais e a realidade que a gente vive, ela muda a todo tempo. Então, acho que é isso que a gente tenta oferecer para os nossos associados, esse racional de convívio, né? De como que você vai atuar e manter a saúde da empresa, a perpetuidade da empresa e, em alguns casos, até o crescimento dela num momento de pandemia ou nessa situação sanitária que a gente passa agora. E com relação ao sentimento aí dos negócios, você acha que as empresas americanas elas estão assim pisando no freio dos negócios aqui no Brasil por causa da situação que a gente vive hoje? Ou na verdade elas já estão freadas pela situação que estão vivendo nos Estados Unidos? A gente sabe que o Trump também fechou, né? Falou um monte, né? Que o Brasil está em trilhos governados. Enfim, como que você tenha visto assim o fim dessas empresas com relação aos negócios aqui no Brasil e vice-versa? Assim, eu acho que a gente vive vamos voltar um pouco ali para início de março, digamos assim, enquanto a gente talvez nem Brasil nem os Estados Unidos viviam uma pandemia, né? A gente vive um momento de relação entre os dois países muito positiva, Claro. de um potencial acordo comercial. Então, é claro que a gente não fala ainda de tarifário, porque isso é uma relação de negociação Mercosul, mas do não tarifário tem várias frentes andando de forma muito rápidas. Acho que uma parte mais emblemática é na conversa entre os dois, o secretário de Desenvolvimento e o Paulo Guedes, é um objetivo, né? Hoje o Brasil e os Estados Unidos têm uma balança comercial de 106 bilhões de dólares. E o objetivo de, em 5 anos, isso dobrar, então superar 200 bilhões de dólares. Então, o apetite entre os dois países, ele é presente e ele é muito relevante. E se a gente pegar o primeiro trimestre do Brasil, a gente teve 6% de crescimento no investimento direto de países estrangeiros aqui no país. Então, a gente vive um bom momento de Brasil. Eu acho que o Covid em si, ele é comum ao mundo inteiro. Alguns começaram antes, saíram antes, outros começaram depois, vão sair depois. Mas eu acho que são mais conversas estruturantes do nosso governo. Então, uma reforma tributária, uma reforma administrativa. Eu acho que o dólar agora, no nível que está, a gente às vezes sofre, às vezes por um turismo, a gente sofre por um investimento de um maquinário que alguém queria trazer para cá, mas pensando de empresas que querem expandir uma operação localmente ou querem abrir ou até diversificar, né? A gente está muito refém hoje, talvez, da China e o Brasil possa ser um hub para algumas cadeias. Talvez pode ter um lado bem positivo. Mas eu acho que a gente tem que fazer a nossa lição de casa como Brasil. Então, algumas reformas aí, elas têm que voltar para a pauta assim que possível. Bacana. Bom, vamos seguir aqui uma pauta, raciocínio aqui de algumas perguntas. Pessoal, deixo todo mundo aberto aí, quem quiser fazer uma pergunta, fique à vontade. A gente está aqui com o Gustavo Silvino, gerente regional aqui da Anshan Brasil. E o que a Anshan tem feito, né, nesse momento aí, que todo mundo está mais solidário aí a situação, né, do Covid? O que a Anshan tem feito em prol da sociedade para auxiliá-los? A gente falou muito aqui em conexões, né? E o que a Anshan tem feito também para... Legal, Caio. Essa pergunta é muito especial para nós, né? A Anshan, eu acho que uma parte de numerologia, hoje a gente representa 5 mil empresas no país. E como eu disse, né, transversal. Então, seja em porta ou seja em segmento. O último dado que a gente tem, essas 5 mil empresas representam 33% do PIB. Então, a gente não vê isso como algo que nos põe num patamar diferente, mas sim como uma responsabilidade de conseguir imaginar que a iniciativa privada ela tem sim poder e condição de auxiliar em frentes até que não são de imaginado de responsabilidade direta, como saúde, segurança e educação. E aí, dentro das várias frentes que a Anshan atua, a gente tem uma relação de advocacy, né? Que é estar junto com o poder público construindo iniciativas e formas para o país
ser melhor, né? Ter uma melhor condição para os negócios. E dessa forma a gente recebeu lá no início da nossa quarentena, digamos, nacional, alguns estados e até a federação que a gente já tem uma relação mais próxima, falando, tá muito legal, tem muita gente, né, naquela época, álcool gel, tem muita gente doando máscara, mas a gente percebe que hoje, agora, é o respirador, ontem era álcool gel, agora todo mundo esquece do álcool gel. Então, como que vocês imaginam a Anshan que a gente pode estruturar para alinhar isso? Para que a gente consiga organizar as necessidades dos entes públicos e a Anshan ser um canal para conectar essas empresas que têm a solidariedade, como você disse, Caio. E para isso, a gente, no início de abril, lançou o projeto Soma, SOMA, né, de somar, aonde a gente conecta o público, o empresário e a sociedade em prol de interesses comuns. Então lá tem tem principalmente 3 pilares, um pilar de quais são as necessidades públicas, né, que alguns municípios, estados e federação têm, algumas iniciativas que os associados estão oferecendo de forma gratuita para outros associados poderem superar esse momento difícil, e uma terceira frente que é para aqueles que não podem oferecer de forma gratuita, mas está oferecendo de uma condição diferenciada. Já se passaram aí mais de 60 dias do início dessa iniciativa, que está todo a vapor, e a gente já superou 200 doações e o valor até deixa eu conferir aqui, 750 milhões de reais que foram doados através dessa plataforma. Então, fora as frentes que a Anshan sempre ajuda a conectar e a capacitar as empresas associadas, mas isso foi uma forma de a gente também ser atuante em relação à sociedade, e eu acho que já 750 milhões é um meio de um caminho, mas com certeza pode contribuir, algo que a gente tem bastante orgulho aí desse projeto. Legal, muito legal mesmo. Meus parabéns, já entrei lá no link, né? Inclusive já dei uma buscada aí para algumas coisas que tem lá. Muito legal o projeto. E a gente vê até que a Anshan tem essa velocidade, né? Então vou entrar um pouco mais nesse assunto, já que você me deu a deixa. A gente já vinha acompanhando, né, nos últimos anos, e nós, como empresa associada da Anshan, que os produtos da Anshan já estavam feitos de maneira digitais. Como eu falei, a gente já participou de diversos congressos, grupos de trabalho, mas eu vejo que a evolução, a Anshan tem evoluído bastante nessa questão da digitalização, né? Hoje com o aplicativo, né? Chama aí de Anshan Connect, né? É o Anshan Connect, é isso aí. No site e tudo mais, eu vejo realmente que é uma plataforma bem robusta, né? Que consegue trabalhar, a gente consegue buscar todos os contatos da Anshan, todas as empresas que participam, enfim. Eu acho que a Anshan já estava investindo bastante nisso. Eu acho que por sorte, né? E agora, nesse momento onde as empresas estão buscando essa digitalização, acho que a Anshan já largou na frente. Como que vocês coordenam isso, né? Para que lado vocês vão? Quem que realmente teve a ideia de avançar na parte de digitalização? E conte um pouco mais como você traz esse avanço dos projetos, até porque o Soma, né, o projeto que você falou agora, foi algo muito rápido, né? Já saíram no mercado já com o negócio pronto e eu acho que também é algo que conta muito hoje em dia, né? Essa agility, né? Nessa agilidade, as empresas falam, ó, tem que responder o mercado e agora, não adianta, vamos pensar, vamos buscar fornecedor e vamos. Daqui a pouco já passou o Covid e você está lançando algo, né, que já ficou normal para todo mundo. Então, conte um pouco mais aí como que tem sido feitas essas decisões aí na Anshan e como que vocês passaram pelo processo de digitalização aí a ser antes do Covid. Legal. Eu acho que você matou uma coisa, Caio, que tem aquela velha piada que eu acho que já perdeu a validade, que é o que acelerou a transformação digital da minha empresa, né? O conselho CEO, CTO, CIO ou o Covid? Foi o Covid. A Anshan não é diferente disso, mas como bem você pontuou, era uma transformação que a gente vinha fazendo desde o final do ano de 2018. E aí eu não vou aqui colocar como se fosse, né, um visionários e algo fora da caixa, porque a gente tem que aprender no nosso dia a dia e identificar as oportunidades. Então, acho que os associados de longa data, que porventura podem estar assistindo,
lembram que muita gente se associou há 20 anos atrás porque a Anshan tinha um anuário. Basicamente, a gente relacionava todas as empresas com um principal contato e na época onde Google não existia e lista telefônica era uma ferramenta, isso era um grande diferencial. Hoje, com sustentabilidade, seja do papel, seja do acesso à informação, não faz sentido a impressão de um anuário. Então, lá em 2018, a gente lançou o Connect, principalmente, inicialmente, como uma plataforma para que a gente pudesse relacionar a base de associados. Disso, evoluiu para o Connect englobar também a Anshan TV. Nossa, a Anshan traz muito conteúdo relevante, mas ele tem relevância só para quem está sentado na sala e teve disponibilidade para se deslocar até a Anshan em um determinado momento. Será que não tem alguns conteúdos que lá no início de 2019 a gente já não pensava que poderiam ser perenes, né? Eles ficarem à disposição, on demand, né? Um Netflix, digamos assim. Então, nasceu a Anshan TV junto com, dentro do Connect, o nosso canal no YouTube. E aí, é claro que a provocação de a gente ter uma conexão digital e virtual, ela se tornou presente. O aplicativo funciona muito bem, né? Hoje em dia, tudo é mobile, então já tem estatísticas aí que e-mails corporativos já são mais vistos pelo celular, muitas vezes até pessoal do colaborador, do que efetivamente no notebook, num desktop. Então, a Anshan já tinha planejado para o último trimestre do ano passado lançar esse aplicativo, que, como eu disse, né, não é também uma relação só de, nossa, que visionário. Tinha também uma visão já daquilo de olhar as oportunidades e os desafios. A gente tinha uma LGPD, né, uma Lei Geral de Proteção de Dados, que entrava agora em agosto, que agora foi prorrogada para o ano que vem, mas isso também impactava os nossos eventos da Anshan. Como que eu fisicamente vou controlar uma lista de presentes e etc? Como que eu vou saber se a pessoa quer ter o interesse de se conectar com o palestrante ou não, se conectar com os outros participantes, ou até oferecer o conteúdo dela para um patrocinador. E aí, quando a gente viu, já nasceu um aplicativo já atendendo 2 ou 3 necessidades. E a gente pensou, qual é o principal público do aplicativo nesse primeiro momento? Com certeza as pequenas e médias. E quando elas se associam na Anshan, elas têm muito interesse com o investimento comercial, de se conectar com outras empresas. E aí a gente falou, vamos resolver essa questão do evento, da inscrição, das pessoas interagirem e vamos criar um Tinder corporativo. Então, desde o último trimestre do ano passado, todos os associados da Anshan cadastrados no aplicativo têm 5 contatos semanais que, por um logaritmo do aplicativo, seja por interesse, seja por perfil de empresa, seja por região, sugere 5 contatos num carrossel e você tem a opção de escolher 2 e fazer um contato direto. Então, a gente já matou uma necessidade que muitas empresas têm, que é como que a Anshan me conecta com outros associados. Tem ainda o formato presente e pessoal que a gente faz, mas o aplicativo já veio para solucionar isso. Nos próprios eventos, você consegue, antes de entrar no evento, verificar todo mundo que está ali inscrito. Então, todo mundo quer saber, como que eu sei se determinada empresa vai participar ou não? O aplicativo entrega isso de forma mastigada. Mas antes de falar até de futuro, que vem novidades, eu acho que o principal que eu quero deixar aqui, Caio, é a gente ter um pensamento de transformação digital para uma cultura digital, ou seja, o digital feito pro digital. O que eu vejo na pandemia e nesse momento de quarentena é as empresas tentarem trazer um pensamento analógico para uma realidade virtual, ou chega até alguns pontos digital, mas às vezes é só uma realidade a lógica, né, para uma realidade virtual. E isso é algo que, claro, a gente tem erros e acertos, mas como você disse, o Agility da Anshan ajuda a gente a aprender rápido, mas isso eu acho que é um principal pensamento. É você acelerar para atender o teu negócio nesse momento de distanciamento social de forma digital, mas pensar o futuro com uma visão digital, não com essa obrigação que o nosso cérebro às vezes nos coloca de tombar o que era analógico para dentro do digital, porque isso normalmente não funciona. Legal. E
E hoje, na verdade, vocês migraram então, todos os eventos que aconteceram presenciais, obviamente, vocês migraram para dentro do Connect, né? Para dentro das atividades, né? Eu recebo diversos e-mails aqui, estou sempre acompanhando a Anshan, as novidades, diversas grupos de trabalho, diversas palestras, debates, workshops, está acontecendo tudo na base digital, né? Como que isso tem, tem refletido para vocês? Vocês estão a contento disso? Vocês acham que perderam? Também porque houve uma enxurrada, né? Eu acho que até agora tem uma enxurrada. Eu recebo e-mails assim com uma enxurrada de lives acontecendo, de webinar, de participação. Realmente eu até não consigo nem absorver tudo isso. Como que tem sido essa transição para vocês? Vocês receberam um público a contento? Imaginavam mais, imaginavam menos? Vocês acham que vem caindo agora, talvez com esse cansaço do pessoal em estar em muitos meios ou não? Daqui para frente, quais as lições aí que vocês tiram disso tudo? A gente tinha uma verdade interna, abrindo a cozinha, de que a gente tinha que sempre reforçar de que a gente não é uma empresa de eventos, né? Uhum. A gente é muito respeitado e reconhecido pelas atividades que faz, mas esse não é o nosso core. Mas vamos negar. Vou falar que essa é uma dor do iCity também, mas a gente vem passando por essa transformação, né? Um pouco eu entro nisso. É um caminho que ele não pode ser considerado sem volta. Ele tem que ter uma volta sim, e a gente tem que conseguir se posicionar. E eu acho que para a Anshan, talvez na dor da pandemia, a gente pode ter se descoberto muito pela questão de a gente entender que hoje todo mundo faz um webinar, né? Todo mundo faz uma live. Então, não é mais essa oferta de produto ou de serviço que vai fidelizar um associado. Então, a gente teve que fazer um back to the basics, que é o se conectar. É como a gente conecta. Então, a gente olha algumas atividades, né? Ano passado, a gente fez quase 3 mil encontros e eventos no Brasil inteiro. Durante a pandemia, teve um dia que a gente teve 20 atividades no mesmo dia. Como agora digital e nacional, todo mundo pode assistir um evento de Fortaleza sentado aqui da sua casa de Curitiba. E a gente oferece isso aberto para os nossos associados. Mas legal, então como que a gente faz para conectar e não ser ser relevante, ser estratégico? É muito uma venda consultiva, né? Então é voltar para o teu cliente, não com o objetivo de oferecer para ele aquilo que você tem interesse de vender, mas efetivamente escutar qual é a necessidade para oferecer a solução correta. Nisso a gente conseguiu encontrar um ambiente muito positivo. Hoje eu acho que um pouco menos, mas vários C-levels, diretores que às vezes eram intocados, proprietários, sócios de pequenas e médias de escritórios de contabilidade e de advocacia, às vezes tinham uma agenda super atribulada. E só pelo simples fato de não ter o deslocamento no trânsito, já abriu uma janela de 30 minutos, 30 minutos, uma hora na semana. E aí a gente conseguiu fazer aquilo que a gente, desde 1919, faz muito bem, que é conectar. Então, nesse dia que teve 20 atividades no nosso calendário, deve ter tido pelo menos mais umas 100 conexões nesse dia, de benchmark, de negócios, de negociações, de trocas, de compra e venda que a Anshan estimulou, mas sendo cirúrgico em saber qual é a necessidade e encontrar na outra ponta, que às vezes era uma ponta fechada, do não, eu não quero essa conversa de jabá, vem aqui para só me oferecer, todo mundo quer me oferecer. A outra ponta também está mais disponível. Tem um case, tem duas multinacionais que são super próximas aí aos nossos comitês e até o nosso conselho, que a gente sempre ouvia das pequenas querendo chegar nesse CEO dessa multinacional. E nas primeiras semanas da quarentena, eu liguei para eles e ambos, sem estarem juntos, falaram a mesma coisa. Gustavo, se essa semana você reservar para mim uma hora para eu escutar 6, 10 pequenas empresas que acreditam que tem um produto ou um serviço que vão melhorar o meu negócio, seja durante esse período ou seja depois, eu quero ouvir.
Porque se eu tirar meia ideia ou meio novo fornecedor, já vai ter valido a minha semana. Então, olha a mudança de postura, de como ver a conexão e a rede de networking. Então, a Anshan aproveitou muito essa transformação digital, e são alguns dos produtos ainda que vêm pela frente, mas para tornar mais, mesmo que distante socialmente, então virtualmente, mas uma relação de conexão mais empática e mais próxima da nossa base, independente do porte, independente do tamanho. Acho que está todo mundo disponível e interessado para ouvir. Mas como você bem me passou a bola, a gente tem que tomar cuidado, porque cada vez mais tem mais gente ofertando conteúdo e isso chega num topo. Então, o relacionamento e a conexão com o seu cliente é muito importante para que você ofereça aquilo que é importante, que vai ser relevante para ele. Porque senão você vira um spam, né? Você vira um lixo eletrônico, você vira um WhatsApp indesejado. Mas se você sempre manda algo que é relevante, e você vai ter sempre o respeito e a atenção. Sabe, eu tomei o trabalho de buscar o histórico nossa conversa do WhatsApp. Pô, você me permite ler uma resposta sua aqui? Olha, não me coloque em saia justa. Puxei aqui de maio. Eu perguntei como estão as coisas. Você me mandou uma resposta que eu acho que eu até dividi com o meu sócio. Eu perguntei como estão as coisas por aí. Você respondeu: acelerando nossa transformação digital e desenvolvendo nosso dia a dia para ser mais estratégico para nossos clientes. Não sei se você já tinha essa frase pronta, assim, mas foi tão puff, eu acho que foi logo de manhã, assim, que eu falei, nossa, valeu meu dia essa resposta, fiquei refletindo sobre essa. E acho que é exatamente isso que a gente está falando, né? O iCity também tem essa dor. Nós viemos aí para o mercado, organizando esse mercado de Smart Cities, vamos dizer que a Anshan, né, organiza o setor Brasil, Estados Unidos, e também o iCity, da mesma forma que a Anshan, busca essas conexões para que realmente esse mercado, sabe, uma palavra coloquial, realmente deslanche, né? O que essas soluções Smart Cities saiam da teoria para a prática. A gente sabe que não é algo fácil, envolve o setor privado e com o setor público, envolve grandes contratações a longo prazo, né? PPPs, enfim. Não é algo tão simples, mas é o que mais almeja dentro da empresa, lá, final da empresa, é isso. E tem vários meios, né? A gente sabe que evento é um meio inicial para a gente começar a ter esse contato, por isso que a Anshan talvez seja lembrada pelos eventos, eu posso te falar que é lembrada por bons eventos de qualidade. Eu acho que o iCities também ganhou muito destaque por conta disso. Os Smart City Curitiba, o evento que a gente trouxe de Barcelona para o Brasil, ganhou extrema notoriedade, a um ponto aí que quase que a empresa ficava o ano inteiro em cima do evento, não nos dava mais tempo de fazer outra coisa. É um evento aí que estávamos aí com uma expectativa de 10 mil pessoas aí presencial esse ano, né? A gente já está revendo números para o final do ano, mas a gente já imagina que a gente vai ter um número muito maior agora de forma digital e não só presencial. Mas e o que a gente busca nesses eventos? Conexões, né? Como você falou, em uma palavra resumindo, qual que é o papel das conexões? E aí eu queria trocar uma figurinha com você, né? A que ponto a Anshan realiza essas conexões, né? O que são as conexões para a Anshan, né? Pegando aí a sua resposta, né? E um pouco que a gente estava falando agora. Para que não adianta só fazer conexão, ó, tá aqui o Caio, tá aqui uma pessoa dessa tal empresa, né? Se apresenta e fale. Até que ponto a Anshan trabalha para que as conexões sejam mais aprofundadas? Isso depois de realmente falar, ó, realmente fechei um negócio grande com essa empresa porque eu fui a um evento na Anshan ou eu participei de um aplicativo da Anshan que recomendou esse contato e como que vocês também, Anshan, tangibilizam isso, né? Vocês têm dados, vocês conseguem sair, visualizar quantas, também é uma dor nossa às vezes no evento, né? Às vezes as pessoas, quanto gerou de negócio o evento? Não sei. Né? Tem coisas que talvez só saiam daqui a 2, 3 anos. Como são projetos a longo prazo, demoram. É difícil de tangibilizar. Então, resumindo, as duas perguntas em uma, né? Como que, a que ponto vocês trabalham nessa conexão, né? Como a ponto vocês chegam nisso e como que vocês tangibilizam isso, né? Como vocês depois transformam isso em números para saber o que realmente aconteceu através de uma conexão da Anshan. Caio, primeiro eu quero reconhecer a coragem
do Smart Cities para trazer o evento da Feira Barcelona. Acho que Curitiba é renome mundial, mas são eventos como esse que marcam e colocam a gente efetivamente no mapa. Então, vocês se propuseram algo e entregaram com excelência, e isso não é porque agora já foi feito que não diminui a coragem. Então, acho que vocês estão de parabéns nessa relação. E é mais ou menos essa receita, né? É criar um ambiente de um interesse comum a pessoas diversas e através das pessoas se relacionarem porque já dividem o interesse comum, que bons negócios e boas oportunidades aparecem. Então, seja para vocês levarem as cidades inteligentes para mais cidades e para uma sociedade maior, para uma população maior, seja para Anshan criar um ambiente de conectar. E quando você me fala do conectar, né, independente do porte, independente se é comercial, se é benchmark ou se é institucional, as empresas vêm na expectativa de se associar no Anshan a conhecer outros associados. Mas eu vou te dizer que, como todo relacionamento, é comum a ambas as partes. Então, a gente tem aqui nosso trabalho diário para desenvolver, para a gente conseguir ser mais íntimo, vou usar essa palavra com os nossos associados, mas uma verdade que eu falo para quem eu tenho mais liberdade é que todo associado entra para querer se relacionar com outro associado. E eu falo que o grande segredo da Anshan são dois, na verdade. É você usar o máximo que a Anshan pode oferecer, então não consumir só um único serviço ou produto, mas também focar muito em se relacionar com o nosso staff. Hoje eu estou na minha quarta call, então imagina com quantas empresas e quantas informações internas eu tenho acesso. A gente não pode passar ou divulgar isso, mas a partir do momento em que a gente se relaciona com muita gente, parte dessa conexão rica vem de eu saber exatamente que uma dor que você está passando agora tem uma outra empresa que já passou ou está passando. E essa união já é muito produtiva, já é muito positiva. E o grande gol de mão, que é quando você encontra alguém que quer vender e 2 dias depois alguém fala que quer comprar determinada coisa. Esse pensamento que a gente traz agora na nossa transformação digital, que é como a gente trazer o fator pessoa, staff, Anshan, para fazer essa conexão e os algoritmos, os BIs aí vêm para potencializar isso. No fim do dia, a gente tem os nossos indicadores de business matchmakings, de benchmarkings, de uso e conexão dos associados. Então, a gente consegue mapear tudo isso. Mas algo que é da natureza da Anshan, e eu vou te dizer que é bem relevante para o que nós somos hoje, a gente não cobra fio ou participação dos negócios que a gente proporciona. Então, isso tem um lado positivo de nunca entrar na mesa com um olhar ou enviesado, mas também nos traz uma limitação para conseguir tangibilizar o real volume de negócios, seja em número, seja em quantidade, ou seja em valor que a gente consegue trazer. Mas isso, a gente tem um indicador que internamente a gente fala muito, que a Anshan não trabalha com fidelidade, não trabalha com protesto, não trabalha com nada que retenha o seu associado. Se hoje a gente tem 5 mil empresas associadas, no meio de uma crise, com 33% do PIB, é porque a gente consegue gerar valor estratégico numa periodicidade. Caso contrário, com certeza ia ser uma das primeiras iniciativas que as empresas iam buscar aliviar o seu caixa. Então, pelo contrário, hoje a gente conseguiu se posicionar que você tem um distanciamento social. Se você não está nem na Anshan, você está conduzindo e estruturando a tua estratégia de networking através de quais ferramentas? Através de uma ferramenta de e-mail marketing, através de uma ferramenta de Instagram. Funciona para várias iniciativas, se não para todas. Mas a gente imagina que aquele relacionamento mais próximo e construído a médio e longo prazo é o que faz as indicações e os bons negócios. Legal. E vocês tiveram uma alteração aí de números, assim, de associados, alguma coisa assim, alguma queda por essa crise? Ou ao contrário,
Como que tem dado os últimos meses aí? O nosso pior momento foi a segunda quinzena de março. Então, foi 3 vezes o nosso período normal, né, das empresas que pedem cancelamento, a gente fala, né, que pedem para sair da nossa base. Só que o lado positivo é que muitas dessas empresas, elas tinham uma relação era uma questão financeira e de caixa. E nesses 100 anos da Anshan, graças a Deus, a gente conseguiu construir, graças a Deus não, graças à gestão bem feita dos nossos executivos, a gente conseguiu ter um fôlego e mesmo sendo sem fins lucrativos, a gente consegue entender aquela empresa que tem uma necessidade de utilizar a Anshan, mas é um fluxo de caixa que nesse momento de pandemia dificulta. Então, dessas, digamos, 10% da base que a gente teve um impacto muito negativo, né? 70% dos nossos associados são pequenas e médias, que é o público mais atingido por essa quarentena. Um terço, né, 33%, a gente conseguiu reter e manter dentro do nosso fluxo para que a gente fosse estratégico e relevante nesse momento para as empresas. Então, é claro, a gente teve uma queda na nossa base, mas já desde o mês de maio a gente vem, então, levou 60 dias para a gente já conseguir estabilizar, seja o nosso sem fins lucrativos no final da bottom line, da nossa resultado financeiro, seja da saúde da nossa base de associados, porque a gente conseguiu se reinventar. Essa transformação digital que a gente imaginava até início de 2021, a gente está concluindo agora em julho tudo aqueles objetivos que a gente tinha se colocado para gerar valor digitalmente para o associado. Então é bem positivo. E quem sabe aí vem spoilers de uma possível associação digital no futuro e que a gente possa, quem sabe, duplicar a nossa base de associados num outro formato também. Legal. Bom, a gente vai entrando aí na nossa final aí, temos aí menos de 10 minutos para terminar essa live. Vou reiterar aí a todos que nos acompanham, se quiser deixar algumas perguntas, né, eu realizo agora no final. Você foi de spoiler, Gustavo, mas o que você pode dar de spoiler para a gente? O que tem de novidade para a Anshan, fora os projetos que a gente já falou aqui? A gente lançou ontem o Drops. Basicamente, muitos dos nossos associados têm o interesse em dividir conteúdo e aprendizados com os outros associados. Então, a gente sabe que o Stories do Instagram, do Facebook, é algo super utilizado. Então, a gente lançou ontem, dentro do nosso app, para hoje, nesse início, 4 canais, seja de insights, seja de calendário, seja de coisas para utilização do dia a dia, já tem isso feito. E a gente vem agora trazendo algumas plataformas, né? O nosso Class, que é evoluindo essa questão até do atendimento digital de conteúdo. A Anshan também vai oferecer algumas questões em EAD. A gente vai oferecer também um marketplace. Então, hoje a gente conhece o marketplace como uma ferramenta revolucionária para o varejo, onde grandes varejistas, né, colocaram dentro da sua plataforma venda para pequenos varejistas, e a Anshan quer se posicionar, seja em produtos ou seja em serviços, essa conexão ser feita de forma digitalmente. Então, onde você vai poder buscar aquilo que você está querendo comprar e aquilo que você está querendo oferecer dentro da nossa base também. E fora algumas questões aí, efetivamente, de conexão entre os associados, seja ambientes de comunidade, seja um fortalecimento desse matchmaking através da plataforma digital, sem a utilização do uso da Anshan. E questões que no segundo semestre a gente vai surfar uma onda aí bem positiva da integração de todas essas frentes, né? Eu acho que não como eu disse, não é o como vai ser a retomada, mas é o conviver. E o conviver se eu trago conteúdo digitalmente, como a gente vai pensar o presencial? Ele, assim que possível, ele vai ter o seu valor, ele não vai perder esse valor. Então, a gente vai utilizar essa expansão do aplicativo e da interação que ele faz também
para conectar esse mundo analógico, físico, digital, virtual. Então, tem boas novidades aí por vir nessa atuação de geração de valor que a gente oferece. Legal. Bom, aproveitando o horário de spoilers aí, nós também devemos lançar aqui, era para até a gente pensar em lançar nesse final do mês, mas acabou acumulando até com o lançamento de outro produto que a gente lançou, que é os Smart City Experts, né? Um curso voltado aí a todos do setor público, a empresários interessados em entender mais sobre esse mercado de Smart Cities. E a gente deve lançar no mês que vem também no plano digital, muito do que você falou aí, para realmente entregar uma conexão mais efetiva, mais assertiva, né, para os nossos clientes, organizar, fazer um mapeamento desse mercado de Smart Cities. A gente acaba falando de Smart Cities, é um guarda-chuva amplo, né? A gente fala às vezes de saúde, a gente fala de educação, a gente fala de mobilidade. A gente vai organizar através dessa plataforma digital e devemos lançar isso proximamente, né, no próximo mês, aí no início do mês a gente já deve rodar o evento de caráter digital dentro dessa plataforma. Então, eu já vi que tem alguns insights aí que a Xan também pode nos dar. Bom aí ser associado. Nós posso também abrir para você aqui, Gustavo. Somos muito felizes aí de ser associados. Né? E vocês estão indo super bem nessa nova onda, né? Com o formato que vocês trabalham, sempre muito profissionais, com as temáticas, né? Sei que tem toda uma curadoria atrás disso, né? Para saber o que vocês vão abrir de quais assuntos tocarem, né? Quais os palestrantes. Eu sei que dá um baita de um trabalho isso, e parabenizar aí por todo o teu trabalho nesses últimos anos. E acho que já podemos meio que encerrando por aqui. Temos aí alguns minutos. É só você dar a palavra final aí, antes de se despedir. O que você imagina aí para esse futuro? O que você está imaginando aí até o final do ano? Como que está teu sentimento mais do que racional, mais emocional aí para esse final de ano, para a gente avançar com os negócios? Eu acho que é um momento de você criar aquela conexão com o teu cliente, né? É uma oportunidade na dor, né? Muito forçado pela dor, para você entender exatamente o que é o core. Eu acho que em alguns momentos a gente esquece o que é prioridade por causa de algum projeto e aí acaba perdendo a mão porque aquilo que trouxe teu cliente até agora você deixa de lado. Ou talvez alguns projetos que você sempre quis pôr em prática e que você nunca tinha se organizado e agora numa visão de prioridade você vê que é o teu futuro e que você tem que se envolver. Eu acho que esse é o... Oi? Momento de reflexão, né? Mais que nada, né? Acho que esse é um ponto que vai para cada um, todo mundo. E contar, né, acho que o lado mais positivo é ver esse mercado mais solidário, né? Esse Brasil mais solidário. Então, não sofrer sozinho, né? Não precisa ser através de uma entidade, uma associação, mas se aproveitar das conexões, da rede de conexão que você tem hoje. Muito do que a gente está falando hoje é por uma relação, seja de longa data, mas que também agradeço o Smart City aí por fazer o convite. Mas eu acho que é um pouco disso. É repensar e não sofrer sozinho ou lutar sozinho. Tentar utilizar da rede de networking para tirar o melhor desse momento, né? Acho que existe esse senso de comunidade, né, geral, né? Todo mundo está passando por isso. Não é nem só Brasil, né? É o mundo todo. Então, obrigado mais uma vez, Gustavo, por participar desse desafio aqui da nossa live. Muito legal, acho que o papo foi muito bom. Espero que tenham aproveitado. Agradecer a todo mundo que participou, agradecer nosso parceiro aí, o Gas Connect, que também vai disponibilizar todos os vídeos depois na plataforma do Gas, né, no site. A gente vai divulgar aí nas redes sociais. Quem não conseguiu acompanhar a live inteira ou quiser acompanhar depois, os vídeos vão estar disponíveis. Gustavo, muito obrigado. Vou encerrar por aqui, antes que o Instagram aqui nos derrube. Vamos manter... Obrigado, Caio. Parabéns. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.